Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à loteca 1159, acumulada previsão de R$ 800 mil. Então, vamos lá. Já alertando as pessoas que devido ao tempo, eu estou com um tempo curto, vou fazer um tipo de gravação diferente em relação às outras. Vai ser direto. Os detalhamentos, se eu conseguir tempo durante essa semana, voltarei a fazer uma nova gravação na sexta, feriado, e aí eu coloco à disposição de todos. Mas dessa vez a gravação vai ter que ser direta, sem muitos lances em relação ao que é falado. O jogo de número 1, Itália e França. A Itália, ela está, vamos ver aqui, liderando o seu grupo com 10 pontos. França logo em segundo. A Itália vai jogar, no caso, no dia 14 contra a Bélgica e a França contra Israel. É um grupo, acredito eu, que tranquilo para a Itália e para a França. Só as duas aqui têm voz de comando. A Bélgica não tem como influenciar em nada contra esses dois times mais bem estruturados. Israel está pegando experiência, o foco de Israel agora não é muito no futebol, é em outras situações. Como todos já sabem, os nossos jogos vão ser 4 triplos, dando o valor total de R$ 121. R$ 121 para esses 4 triplos aí, fazendo o nosso primeiro triplo. Não tem como estabelecer favoritismo nesse primeiro jogo, independente que o jogo seja no campo da Itália. Vai aqui o jogo de número 1, nosso primeiro triplo então. Jogo de número 2, Novo Horizontino contra Paysandu. Novo Horizontino ocupa aí, na Série B, a terceira posição e o Paysandu 13ª. Vai ser um jogo parelho. O Novo Horizontino decepcionou contra o Operário, mas acredito que dessa vez ele consiga vencer o Paysandu aí, que está cheio de vontade. Para esse jogo, nós vamos no mando de campo, Novo Horizontino, coluna de número 1. Jogo de número 3, Atlético do Paraná contra Atlético Mineiro. O Atlético do Paraná, ele está na seguinte posição. Ele é o 18º no Brasileiro e o Atlético Mineiro 11º. No último jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo, perdeu aí de 1-0, deixando aí o Flamengo abocanhar esse campeonato, mas eu achei um pouco estranho o jogo, porque no gol do Flamengo parecia que o goleiro tinha se abaixado para a bola entrar. Não sei se vocês são da mesma opinião, deixem nos comentários, mas tenho dúvidas sobre esse jogo. Parecia mais um acordo de cavalheiros, ainda mais que o Atlético vai disputar a final com o Botafogo, a Copa da Libertadores, no dia 30, né? Fica uma pulga atrás da orelha aí para esse jogo. Se não me falha a memória, no dia 13 o Atlético Mineiro vai jogar com o Flamengo novamente. A gente vai ver se foi esse chuá do Flamengo. O Flamengo teria a obrigação de ganhar ainda mais sendo em casa, né? Mas vamos lá. Em relação a esse jogo, eu acredito que o Atlético Mineiro vai jogar com um time completo, até mesmo para fazer como se fosse um treino em relação ao Atlético do Paraná. Vamos aqui então optar de coluna de número 2. Jogo de número 4, Amazonas contra Goiás. O Goiás é favorito, mas eu acredito que aqui vai acontecer uma surpresa. O Amazonas vai segurar esse jogo para o empate. Vai ser coluna do meio. Não vem saindo muito bem a Albânia nos seus últimos jogos. Ela ganhou só da Geórgia, perdeu para a República Tcheca na casa dela e perdeu também para a Geórgia na própria casa. Já a República Tcheca empatou com a Ucrânia no seu último jogo, ganhou da República Tcheca de 2-0, da Albânia, e ganhou da Ucrânia de 3-2. Para esse jogo aqui, tudo pode acontecer. Nós vamos aqui colocar o nosso segundo triplo para esse jogo. Jogo de número 6, Holanda contra a Hungria. A Holanda leva a segunda posição, a Hungria terceiro. É um jogo difícil, apesar de ser na casa da Holanda. Nós vamos aqui usar o nosso terceiro triplo, sem muitos comentários para esse jogo. Ainda que seja na casa da Holanda, é um jogo difícil. Jogo de número 7, Vila Nova contra Ituano. Vila Nova, ele está em 8º. Ituano já está rebaixado praticamente, sem chance nenhuma. Mas se eu tivesse que apostar onde teria uma boa zebra, seria nesse jogo. E por esse motivo, nós vamos no nosso quarto e último duplo, ou triplo, quer dizer, para esse jogo então. Jogo de número 8 faz Ponte Preta contra o Sport. O Sport está em 4º lugar, Ponte Preta em 17º, porém nos seus últimos jogos
O Sport andou deixando escapar a vitória contra o Operário, o América de Minas, empatou com o Chapecoense. Não sei o que aconteceu com o Sport, que ele decaiu muito seu aproveitamento. Vai ser um jogo muito difícil, ainda que o Ponte Preta seja um time muito fraco, mas é um jogo difícil de escolha aqui. Pode derrubar muita gente nessa loteca. Nós vamos fazer aqui nossa coluna do meio para esse jogo, então. Jogo de número 9, Brusque contra Guarani, jogo dos desesperados. Eu acredito aqui que saia somente um empate, Brusque consiga segurar o Guarani em casa. Vamos de coluna do meio, então. Jogo de número 10, Santos-CRB. Dificilmente CRB vai conseguir arrancar um empate aqui. Não temos muito o que falar. É coluna de número 1, é Santos na cabeça. Chapecoense e Curitiba. Chape está deixando escapar o mando de campo, não está conseguindo vencer em casa. Curitiba é um pouco melhor, mas nem tanto também. Para esse jogo aqui, nós vamos de coluna do meio, considerando que a Chape deve reagir ao jogo, porém não vai conseguir ganhar do Curitiba. Jogo de número 12, Inglaterra contra a Irlanda. A Inglaterra está em segundo no grupo, a Irlanda terceira, vai ser um bom jogo, mas não acredito que a Irlanda tenha time suficiente para vencer a Inglaterra em casa. No máximo aqui um empate, mas já utilizamos nossos 4 triplos. Vamos de coluna de número 1, dando o mando de campo para a Inglaterra. Jogo aqui de número 13, Áustria contra a Eslovênia. Apesar de a Áustria ter sido cotada como favorita, eu acredito que vai ser um bom jogo. E a Eslovênia vai correr aí atrás do prejuízo, conseguindo arrancar um empate desse jogo. Então vamos ficar de coluna do meio. Jogo de número 14 faz Finlândia contra a Grécia. Acredito que a Finlândia aqui não vai conseguir segurar a Grécia. E a Grécia vence facilmente esse jogo, dando então coluna 2 para esse jogo. Chegamos então ao fim dos nossos jogos. Está o resumo aqui. O valor total desse jogo vai ficar em R$ 121,50. Peço a gentileza que deixem o seu like, não custa nada deixar o like, se inscrevam para que a gente possa finalmente fazer o nosso primeiro bolão, mas eu necessito que vocês se inscrevam para ter